Olá, tudo bem? Vamos resolver os exercícios de aula da sua aula 5 do seu livro. Exercício 1. Após a partida de futebol disputada entre Brasil e México durante a Copa do Mundo de 2018, circulou pelo WhatsApp e pelo Facebook um vídeo em que um torcedor numa praça pública acompanhava essa partida pelo seu rádio e comemorou o gol do Brasil 3 segundos antes dos demais torcedores que acompanhavam a partida somente por meio do telão instalado na mesma praça pública. Essa diferença de tempo na comemoração do gol deve-se ao fato de as ondas televisivas, que é imagem mais som, apesar de se propagarem com a mesma velocidade que as ondas de rádio, levarem mais tempo para ir do estádio até a televisão. Então, se você estiver assistindo um jogo pela televisão, por um telão, e escutando o mesmo jogo pelo rádio, você vai ver que no rádio você vai escutar a informação antes do que ela está passando na TV. Apesar das ondas eletromagnéticas terem basicamente a mesma velocidade. Aí ele vai explicar isso. Isso acontece pois durante o processo de transmissão, as ondas televisivas são compactadas e descompactadas para que possam ser ouvidas e vistas com melhor qualidade no televisor, o que não acontece com as ondas recebidas pelo rádio, por meio do qual as informações chegam ao ouvinte quase que simultaneamente ao evento esportivo. Então, o processo de transmissão, recepção da onda de TV ele é mais demorado. A onda em si tem a mesma velocidade, mas a onda de TV ela passa por processos, né, antes de chegar até a sua TV. Aí ele fala, supondo que a distância aproximada entre Brasil e Rússia seja de 15 mil quilômetros, então 15 mil quilômetros é a distância entre o Brasil e a Rússia, e que as ondas eletromagnéticas viajem pelo ar com uma velocidade, então a velocidade das ondas, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, qual o número de vezes que a distância entre o Brasil e Rússia, então quantas vezes você consegue percorrer essa distância de 15 mil quilômetros, qual o número de vezes que a distância entre Brasil e Rússia poderia ter sido percorrida pelas ondas de rádio durante esse atraso de 3 segundos. Então, essa diferença de 3 segundos no tempo possibilita que a onda percorra essa distância de 15 mil quilômetros quantas vezes, né? Então, se eu usar aqui a velocidade e o tempo da onda, se a gente usar essas duas informações, a gente tem o deslocamento dessa onda em 3 segundos. Se a gente tem o deslocamento, a gente sabe quantas vezes ela consegue percorrer, né, esses 15 mil quilômetros, basta comparar. Então aqui a gente vai fazer um V delta S sobre delta T. Então vai ficar 3 vezes 10 a oitava, vai ser igual ao deslocamento que a onda tem em 3 segundos, dividido pelo tempo de 3 segundos. Então eu sei que em 3 segundos, a onda eletromagnética ela vai percorrer uma distância de 9 vezes 10 a oitava. E aí está em metros, né? Que aqui está em metros por segundo, aqui em segundo. Então, 9 vezes 10 oitava equivale a quantas vezes a distância entre o Brasil e a Rússia, que é de 15 mil quilômetros. Essa distância 9 vezes 10 oitava, que é a distância percorrida pela onda em 3 segundos, consegue percorrer essa distância de 15 mil quantas vezes? Então, né, quantas vezes maior? Para a gente saber quantas vezes é maior ou menor, basta dividir um pelo outro, né? Então eu vou dividir o 9 vezes 10 oitava pelo 15 mil. Porém, tome cuidado com as unidades de medida. O 9 vezes 10 oitava está em metros e o 15 mil está em quilômetro.
Para a gente dividir uma grandeza pela outra, para saber quantas vezes é maior ou menor, tem que estar tudo na mesma unidade. Ou seja, no lugar do quilo, eu vou colocar o 10 à terceira. Então, isso aqui vai ficar 9 vezes 10 à oitava, e aí está em metros, dividido por 15 vezes 10 à sexta, que são 3 zeros aqui, mais o 10 à terceira do quilo, que daí também fica em metros. Aí eu posso dividir, né? Então você vai encontrar 60 vezes. Então o que quer dizer esse 60, que é a letra E aí, se você olhar? Quer dizer que essa distância percorrida pela onda em 3 segundos é 60 vezes maior que a distância entre o Brasil e a Rússia, que é de 15 mil quilômetros. Legal? Vamos fazer o 2 agora. Questão 2. Questão 2 da UEL, ele dá um gráfico de espaço por tempo. Então aqui você vai ler, ó, o espaço que está em metros, e aqui você vai ler o tempo, que está em segundos. Então, né, aí você vai ter uma curva aí, né, do gráfico, né, que é mais ou menos assim, ó. Correto? Aí para qualquer valor de espaço, ou para qualquer valor de tempo aqui, ó, aqui está o tempo, né, um tempo em segundos. Aí para qualquer valor de tempo que você ler aqui, ó, você vai ter o valor do espaço aqui, ó, na ordenada. Então você pode ler qualquer valor de tempo aqui que você tem o valor do espaço, né? Aqui na ordenada. Tudo bem? Então aí você vai analisar as afirmações, né? Vai falar quais são corretas, quais são falsas. Primeira afirmação. Ele fala: velocidade escalar entre 4 e 6 segundos é menos 1. Então, se você pegar o tempo de 4 segundos, olhar no gráfico, você vai ter um espaço de 5 metros. Espaço, não é o tanto que ele andou, porque o gráfico é espaço por tempo. Já se você pegar o tempo de 6 segundos, ele vai estar no espaço 3 metros. Então, se você analisar o tempo aqui, ó, você vai ter uma variação de tempo de 2 segundos, aí é variação, né? E uma variação dos espaços aqui, ó, de menos 2 metros, que é de 5 para 3. Aí eu consigo a velocidade. Basta fazer o ΔS sobre ΔT, né? Então a gente vai ter uma velocidade de menos 2 metros por 2 segundos, que dá menos 1 metro por segundo. Então você consegue perceber que a afirmação 1, ela é correta, né? A 1 é correta. Afirmação 2. O módulo do deslocamento entre 4 e 10 é igual a 1. Se você pegar o tempo 4 segundos no gráfico, ele vai estar no espaço 5 metros. Já se você pegar o tempo 10 segundos no gráfico, ele encontra-se no espaço 6 metros. Então, entre 5 e 6 metros, ele vai ter um deslocamento de 1 metro. E é isso que ele está afirmando, um ΔS, né? Então, a 2 também é certa, correta. E a afirmação 3, você vai ter a distância total percorrida entre 0 e 10 vale 8. Aí você tem que ir somando as distâncias totais percorridas, ó. Então, se você pegar de 0 até 3, de 0 até 3 segundos, a distância total percorrida, de 0 a 3 apenas, ó, vai ser de 2 até 5, vai ser de 3 metros. Se você pegar de 4 até 6 segundos, de 4
até 6 segundos, a distância total percorrida em módulo vai ser de 2 metros. E se você pegar de 8 até 10 segundos, 8 até 10 segundos, a distância percorrida vai ser de 3 metros. E aí, por que eu não estou considerando de 1 ou de 3 a 4, né? De 3 a 4 aqui, eu não considerei. Depois de 6 a 8 aqui, ó. Porque se você olhar no gráfico, de 3 a 4 e de 6 a 8, ele está em repouso. Ele não saiu do lugar. Ou seja, a distância percorrida é 0. Né? Que ele não sai do lugar, o espaço é sempre o mesmo. Então, se você considerar as distâncias totais percorridas em módulo, ó, você vai ter o 3 mais 2 mais 3. Então, 3 mais 2 mais 3, que vai ser igual aos 8 metros, né? Que é o que ele está afirmando. Ó. Então, a 3 também é correta. Então, a 1, 2 e 3 são todas corretas. A resposta... Então, a resposta fica a letra E. Vamos fazer a 3 agora. Questão 3. Uberlândia situa-se a 575 km de São Paulo. Um automóvel sai de São Paulo às 13 horas e 12 minutos. Ele inicia a viagem às 13 horas e 12 minutos. Chegando a Uberlândia às 18 horas e 57 minutos. Então, quanto tempo ele gastou na viagem aqui, ó? Aqui você vai ter uma variação de tempo de 5 horas e 45 minutos, que é o tempo que ele gastou na viagem. Ou seja, isso aqui vai dar 5,75 da hora. 45 minutos equivale a 0,75 da hora. Para percorrer uma distância de 575 quilômetros. Então aí você tem a velocidade média. Velocidade média ΔS sobre ΔT. Então vai ficar 575 quilômetros, que é a distância entre São Paulo e Uberlândia, dividido por 5,75 da hora. Então você vai ter uma velocidade média de 100 quilômetros por hora. 100 quilômetros por hora fica a letra B. Legal? Bons estudos.